Ela foi morar com um casal para estudar violoncelo. Só não sabia que eles eram dois psicopatas obcecados por perfeição. E qualquer erro era punido da pior forma. Assista comigo A Perfeição e entenda por que é burrice você deixar sua filha adolescente morar com dois estranhos. Normalmente eu gosto de usar os dedos, mas não tenho mais essa opção, né? Mas antes, se você curte suspense psicológico de verdade, daqueles que fazem você duvidar da própria cabeça, meu livro tá nos comentários fixados. É perfeito para quem tá começando a ler agora porque não é muito longo. Mas será que você consegue descobrir quem é o vilão antes do fim? Vai lá depois do vídeo. Charlotte está observando sua mãe cadáver enquanto ouve duas desocupadas falando da vida dela. Então, em um flashback, a vemos desistindo do seu sonho para cuidar da mãe doente. No caminho, ela encontra outra garota. As desocupadas falam que já faz 10 anos. Então, após isso, ela manda mensagem para o casal de professores de violoncelo pedindo para se juntar ao grupo. Ela viaja para Xangai, na China, eu acho, e vê em um outdoor a mais nova queridinha dos antigos professores, Elizabeth. Acho que ficou com um pouquinho de inveja. Então ela se junta aos antigos professores, Anton e Paloma, em uma competição de violoncelo, onde será jurada. Mais tarde, Anton diz que após andar o mundo inteiro atrás de jovens talentos, hoje os melhores estão reunidos lá para a final. Quem ganhar vai morar com ele e sua esposa em seu instituto por 4 anos para estudar. Anton apresenta a primeira jurada, Elizabeth, ou Lizzie, e a chama de perfeição. Depois apresenta a segunda, Charlotte, que desistiu da carreira para cuidar da mãe por 10 anos. Ela tem flashbacks de tortura enquanto ele fala. Mais tarde, ela reencontra dois antigos professores do instituto, Freud e Geoffrey. Então apresenta as duas juradas e as duas se mostram fãs uma da outra. Porém, Lizzie diz que é fã dela desde criança. A competição começa e as duas sussurram uma para outra quem vencerá. Lizzie vai além e pergunta se ela quer drama, mostrando que percebeu que os pais casados das competidoras têm um caso, dizendo que achou aquilo quente, se é que vocês me entendem. Enquanto os traidores se encostam, Lizzie se lambe toda. Charlotte gosta também. Mais tarde, ela vê essa tatuagem de nota musical nas costas de Lizzie e parece não gostar. Quer saber o que essa tatuagem significa? Espera, porque esse é o motivo de tudo que vai acontecer. E lembram da cena do início de Charlotte indo embora? A garota que passa por ela era a Lizzie, que agora a chama de heroína. Elas falam sobre a pressão que Anton faz nos alunos. Lizzie concorda, mas diz que nunca sairia do instituto, pois são sua família. Charlotte fica decepcionada. A conversa continua. Lizzie dá umas encaradas brutais na Charlotte. E depois as duas veem um cara passando mal no local e ouvem que aquilo pode ser ebola. Lizzie diz que passou na cidade que tá tendo casos e fica cagada de medo. Eu já tô estressado. A merda do filme vai ser só nesse teatro? Que chatice, minha gente. Então convida Lizzie para tocar para os desocupados. Ela praticamente se declara para Charlotte para convencer a tocar também. As duas dão um show e depois finalmente vão embora se pegar. E eu achando que tava rolando inveja. As duas dormem loucamente juntas. Após a saliência, Charlotte confessa que nunca tinha ficado com ninguém antes. Lizzie gostou disso e a convida para uma viagem rústica para se desligar do mundo em que vive. E se você não entendeu, rústico aqui quer dizer pobre mesmo. Mania feia desses ricos querer andar igual pobre. Doar todo o dinheiro para ficar pobre de verdade, ninguém quer. Enquanto elas flertam, vemos que Charlotte tem a mesma tatuagem que Lizzie. De manhã, Lizzie acorda de ressaca e Charlotte dá um remédio diferente para ela. Então as duas vão para a viagem, mesmo com Lizzie passando mal. Ela tenta convencê-la a ficar, mas como só tem 2 semanas de férias, precisa aproveitar, mesmo doente. Então entram num ônibus caindo aos pedaços. Charlotte limpa um inseto do ombro dela. Lizzie continua piorando e toma outro remédio de Charlotte. Então o sucatão sai. Charlotte brinca com uma criança e do nada, Lizzie começa a gritar que precisa ir ao banheiro. Um desconhecido ajuda ela, traduzindo tudo. Lizzie vomita, começa a chorar e a gritar que vai fazer o número 2 ali mesmo. Eu vou cagar aqui. Eu vou cagar aqui mesmo. Eu sei. O ônibus para. Isso aqui me causou mais terror que um filme de assombração. Ela faz do lado do ônibus. Charlotte tenta acalmá-la e até a limpa. Imagina o clima de romance gostoso que ficou agora. De volta à estrada, Charlotte tenta pedir ajuda pelo celular, mas não tem sinal. A coitadinha da Lizzie chora dizendo que tudo dói. Todos no sucatão ficam assustados. Charlotte faz de tudo para acalmá-la. Aí ela acabou vomitando. E Charlotte fica desesperada, falando que ela vomitou larvas. Ceboseira da porra, minha gente. Ela fica com medo de estar com ebola e começa a ver coisas dentro do próprio corpo. Até o motorista do sucatão expulsar as duas.
Muito sensato ele. Legal que ele não tem medo de ser algo contagioso. O passageiro que as ajudou antes diz que mandará ajuda da próxima cidade. Elas andam até Lizzie surtar novamente e ver larvas dentro do braço dela. Charlotte diz que ela precisa tirar os insetos e dá simplesmente um cutelo pra bichinha arrancar fora o braço. Isso mesmo, ela faz. E se você acha que o vídeo não tem nada a ver com o título, acalma o bumbum e deixe de ser apressado. Em um flashback, a gente descobre que tudo isso foi causado por Charlotte após dar aquele remédio para ressaca logo de manhã. Aquilo era um remédio que a mãe dela usava, e alguns dos efeitos colaterais eram náusea, alucinações e vômitos. Que mulher maldita, né, minha gente? Até o inseto no casaco dela foi mentira para influenciar nas alucinações. Lizzie arrancou a mão sem motivo nenhum. 3 semanas depois, já no instituto, a gente vê a vencedora da competição conhecendo o lugar. Anton fala um monte de abobrinha e a mãe deixa a filha com eles. De madrugada, Lizzie chega. Sim, ela está viva, apenas sem mão. Ela conta tudo e diz que Charlotte fez um torniquete e a deixou lá, e depois fugiu do país. Tudo isso por inveja. Dias depois, Anton expulsa a coitadinha da Lizzie, pois, mesmo que tenha crescido lá, agora sem mão ela não pode mais tocar. Logo, não é mais útil. Eles dizem que pagam o tratamento dela, mas precisa ir embora. Lizzie implora para ele aceitá-la, mas é em vão. Lizzie decide se vingar de Charlotte. À noite, ela invade a casa dela e a domina com uma arma de choque, além de dar umas pancadas merecidas. Depois, ela volta para o instituto de Anton e o espera na frente da casa, dizendo que agora ela tem algo que ele quer, e mostra Charlotte amarrada no porta-malas. Inacreditavelmente, ele a aceita. Ele confronta Charlotte e ela explica seus verdadeiros motivos. Após ver a tatuagem de Lizzie, percebeu que ela era como a própria Charlotte. Passou pelas mesmas coisas e estava obcecada. Ela conta que enlouqueceu nesses 10 anos com a mãe. Passou por vários hospícios até ver a luz. Por isso decidiu voltar, para salvar pessoas como ela das garras de Anton. A expressão do maldito até muda. Quer saber o que ele faz de tão errado? Deixa o like e me acompanha, que tá quase acabando. Em um flashback, a gente vê ele dando aula a Charlotte até ela errar. Ela implora perdão. Aparentemente, essa sala em que estão é uma capela sagrada para ele. Lá é proibido errar uma nota que seja, e nem todos têm permissão de tocar lá. Então Freud e Joffrey entram. Então explica que a tatuagem é um símbolo de qualificação para tocar naquela sala. Um erro é uma desonra para quem foi preparado para a perfeição. E o castigo que ele, Freud, Joffrey e qualquer outro com aquela tatuagem sofreram é o que ela sofrerá agora. O infeliz aparece sem roupa e vocês já imaginam o que vai acontecer, né? De volta ao presente, Anton arrasta até a sala. Horas depois, com ela devidamente presa e todos bem vestidos, Anton diz que ela tocará para todos. Charlotte implora para não tocar, pede ajuda a Paloma, que é conivente com tudo ali. Charlotte diz que era apenas uma criança. Todos ali eram, na verdade. Anton diz que o instituto era do avô dele e depois do pai. Então aprendeu que todos ali eram sortudos e que não via problema nos castigos. Ele pergunta a Lizzie e ela concorda, dizendo que não foi aquilo lá. Então continua dizendo que se ela alcançar a perfeição hoje, será solta. Mas se errar apenas uma nota, quem sofrerá as consequências será a Lee. A coitada entra sorrindo, sem saber o que está acontecendo. Ela pede para ser castigada no lugar da Lee. Porém, ele não aceita e a manda começar. Sem saída, Charlotte toca. Mas no final acaba errando uma única nota. Porém, ele manda Paloma levar Lee para dormir e diz que estava só brincando, pois foi Charlotte quem errou. Então ela pagará. Charlotte fica aliviada. Ele sai e a deixa com Freud, Joffrey e Lizzie. A coitada grita desesperada, totalmente dominada. Porém, antes da desgraça acontecer, os dois cebosos passam mal e batem as botas enquanto as duas se beijam. Então vemos outro flashback. Quando Lizzie sequestrou Charlotte, elas conversam e ela admite que Charlotte estava certa quando falou na beira da estrada que essa era a única forma de salvar Lizzie da lavagem cerebral que Anton fez nela. Que tudo aquilo foi abuso e que agora que ela não conseguiria mais tocar, Anton a abandonaria. Lizzie diz que precisam pará-los. De volta ao presente, vemos Paloma totalmente dopada, passando dessa para pior com uma faca nas costas. As duas justiceiras aparecem para pegar Anton. Ele diz que é doente e precisa de ajuda. Agora é doente, né, infeliz? Lizzie esbagaça ele com um cutelo. Charlotte ajuda em meio a flashbacks, mas acaba desmaiando. Anton quase se recupera. Lizzie atrás de volta à realidade. Charlotte quase o finaliza, mas o jogo vira, e Lizzie parte o coco do pilantra e outras partes, porque o filme chega ao fim com as duas tocando violoncelo, com Anton assistindo, sem os dois braços e pernas.
e terminou assim. Achei engraçado. Na minha opinião, o filme é bom. A história é bem contada, com plot twists bem colocados que fazem sua cabeça explodir. A atuação da Allison Williams e da Logan Browning chamam a atenção, em especial a da Allison, que vira vilã e mocinha com uma facilidade espantosa. Pontos negativos. Só a primeira parte do filme, que começa e nunca acaba naquele teatro. Vale a pena assistir, sim. Se for sensível apesar do tema, as cenas fortes são sugestivas e não são mostradas, então pode assistir tranquilamente. Se assistiu até aqui, deixa seu like e vai lá na Amazon conhecer meu livro, menos de R$ 7. Mesmo que não goste de ler, compra para me ajudar. Diferente do que muitos pensam, para ganhar dinheiro de verdade aqui no YouTube, precisa de centenas de milhares de visualizações mensais, coisas que esse bichinho aqui não tem. Obrigado pelo seu tempo e até o próximo.